Fala pessoal, André Luiz do Esmiuçando da Cultura Nerd, com mais esse SN Comenta pra vocês. Fala galera, assim, eu tô com uma certa dificuldade pra gravar esse vídeo, porque eu queria transformar esse vídeo igualzinho eu faço com o Capixaba Nerd, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais diferente, mas tá difícil porque eu termino sendo muito didático, eu termino explicando demais as situações e tudo mais. Por quê? O que eu quero falar? Eu quero falar sobre Crise nas Infinitas Terras, simplesmente Crise nas Infinitas Terras, e não tô conseguindo. Eu acho que já é a quarta ou quinta vez que eu venho gravar esse vídeo aqui e eu acho uma porcaria. E... Pera aí. Dessa vez eu vou desligar o celular para ele não me interromper de jeito nenhum. Então, geralmente eu não posso fazer isso quando eu estou gravando o vídeo pro Capixaba Nerd, porque eu uso o meu celular para gravar os vídeos. Mas, como eu estava falando, eu quero falar sobre Crise nas Infinitas Terras. Por quê? Porque começou, né, já teve as 3 primeiras partes da Crise nas Infinitas Terras do Arrowverse. As 3 primeiras partes já aconteceram lá nos Estados Unidos, começando com a Supergirl, indo para Batwoman, finalizando com o Flash. Essas foram as 3 primeiras partes. Em 14 de janeiro de 2020, somente a partir de 14 de janeiro de 2020, a gente vai ter a continuação das últimas 2 partes, que vai ser com Lendas do Amanhã e Arrow. Então a gente vai ter um intervalo muito grande sem os episódios. Eu acho um erro, né? Eu achava que o Mark Guggenheim, Greg Berlanti, Geoff Jones poderiam ter feito algo muito melhor, mas eu sei que eles contam com orçamento baixo e tudo mais, então não dá para fazer algo mais maravilhoso, mas poderia ter feito, sei lá, upado 5 episódios agora, depois mais 5 episódios para finalizar, entendeu? De uma forma melhor, envolvendo até Black Lightning, já que ele vai participar em determinado momento, apesar de a série não anunciar em nenhum momento a participação, ele vai participar. Por que não usar a série dele também para fazer isso? Mas não é por isso que eu vim aqui. Como eu já disse, é para falar sobre Crise nas Infinitas Terras nos quadrinhos. Para falar sobre Crise nas Infinitas Terras nos quadrinhos, ai Deus, eu espero que dê certo. Eu tenho que voltar à década de 1960 para falar de Flash Dois Mundos, quando nos é apresentado o primeiro encontro entre os dois Flash, Flash da Terra 1 e Flash da Terra 2, iniciando dessa forma o multiverso DC. Naquela época teve o que foi chamado, hoje em dia é chamado assim, de Crise nas Múltiplas Terras, exatamente porque teve vários encontros entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, que apresentaram a Terra 3 e a Terra A. A Terra 3, que é o Sindicato do Crime da América, e a Terra A tinha a Justiça Sem Lei. A Justiça Sem Lei até desaparece, ela não participa de mais nada, e temos outras terras também. Temos a Terra S, que é da Fawcett Comics, dos personagens da família Marvel e outros personagens, e também temos a Terra 4, que é a Terra do Besouro Azul, Capitão Átomo, entre outros personagens da Calton Comics. A questão é um deles. E também temos a Terra X, só que a Terra X é do universo DC mesmo, que é formado pelos Combatentes da Liberdade. É um planeta onde, como vocês conheceram, em Crise na Terra X pelo Arrowverse, não finalizou a Segunda Guerra Mundial, ou os nazistas tiveram, né, a vitória. No caso de Terra X, dos quadrinhos, ela não finalizou a Segunda Guerra Mundial, ela deu continuidade. Os Combatentes da Liberdade até hoje enfrentam os nazistas. Esse era o multiverso DC. A presidente da empresa, ela chegou a criar a Explosão DC, só que a Explosão DC não deu muito certo. O que era? Era exatamente um movimento onde lançavam-se várias revistas em quadrinhos de todos os personagens, até mesmo da Calton Comics, da... Ai, gente, esqueci o nome agora. Eu acabei de falar e esqueci o nome. Da Calton Comics, da Fawcett Comics. Vários personagens foram lançados, só que não deu certo. E terminou ocasionando no que hoje é chamado de implosão DC. Só que Janet Ken, essa presidente da DC, ela queria alguma coisa para movimentar todos os personagens. E Marv Wolfman e George Pérez, junto com vários outros artistas, Dick Giordano, Leon Wen, é os que mais eu lembro agora,
qualquer coisa eu coloco aqui embaixo o nome de todos eles, vão aparecer aqui para vocês. Mas eles iniciaram a Crise das Infinitas Terras, que apresentava uma versão em 12 partes do que aconteceria com o universo DC dali por diante. O início era exatamente a destruição de todo o universo DC, começando com o fim da Terra 3. No fim da Terra 3, a gente tem a apresentação de alguns outros personagens. Por exemplo, a Precursora, ela já tinha sido apresentada em Novos Titãs, o Monitor também já tinha sido apresentado, mas eles aparecem mais definitivamente agora. E também o Pari, que é um personagem extremamente importante, e o Alexander Luthor II. Esses personagens aparecem nessa primeira parte. Quando você chega ao final dessa primeira parte, o Monitor termina morrendo, assassinado pela Precursora, que tinha sido dominado por um dos demônios das sombras criados pelo Anti-Monitor. Esse Anti-Monitor é o grande vilão da história. Ele ataca todos os super-heróis selecionados pelo Anti-Monitor, todos os heróis selecionados, heróis e vilões selecionados pelo Monitor, para que eles não protejam as torres de estabilidade das terras. Se descobre que a Precursora foi dominada por um desses demônios das sombras, e esses demônios das sombras que dominaram esse demônio das sombras, que dominou ela, fez com que ela matasse o Monitor. O satélite do Monitor também é destruído nesse meio processo. Descobrimos que o Pirata Psíquico também é um espião do Anti-Monitor. Ele até compactua com o Anti-Monitor porque ele quer uma das terras para ele. Então o Anti-Monitor usa os poderes do Pirata Psíquico. Quem não conhece, o Pirata Psíquico é um personagem da Terra 2 que manipula as emoções, e esses poderes dele faz com que amplie, o Anti-Monitor amplia os poderes deles para que ele manipule as emoções de vários planetas, como a Terra 4, a Terra S e a Terra X, por sinal. Os super-heróis são solicitados para deter essa proliferação de antimatéria desses planetas e salvar os planetas. 5 planetas terminam somente salvos de todo o multiverso DC. Esses 5 planetas são a Terra 1, a Terra 2, a Terra 4, a Terra S e a Terra X. Somente esses 5 planetas sobrevivem e eles decidem criar uma força de combate para enfrentar Anti-Monitor no universo de antimatéria, que é onde ele vive. Lá, o Superman está para perder. O Superman da Terra 1, temos 2 Superman, Terra 1 e Terra 2. O Terra 2 até é um grande protagonista de toda a história. Mas o da Terra 1 está perdendo a batalha contra o Anti-Monitor. Quando ele grita, a Supergirl, que é prima dele, né, como todo mundo sabe, vai ao seu socorro e começa a bater muito no Anti-Monitor. Ela soca tanto o Anti-Monitor que destrói toda a armadura dele. Em um momento de distração, quando ela se distrai conversando com a Doutora Luz, ela termina morta. O Anti-Monitor a mata. Em uma cerimônia memorável de despedida dela, nós nos despedimos da Supergirl nessa minissérie, mas não é momento para luto. Exatamente porque os vilões das todas essas 5 terras se unem, graças a Brainiac primeiro e Alexander Luthor, né, o Lex Luthor da Terra 1, para dominar todas as 5 terras. Então eles somam forças para tentar dominar as 5 terras. Eles até chegam em determinado momento a dominar alguns super-heróis, porque eles não estão interagindo entre si ainda, eles estão protegendo cada um sua terra. Eles até conseguem vencer alguns heróis, até matar alguns heróis também. Ao lado deles termina o Alexander Luthor da Terra 2, ele morre, né, o Brainiac mata ele. E o Peacemaker tenta dominar toda a situação, só que o Peacemaker é morto também pelo Brainiac da Terra 1. Eles percebem que a luta não é por aí, não é bem assim, apesar dos super-heróis vencerem eles quando somam forças, vencem todos os vilões. Eles percebem que a batalha não é entre eles, mas sim contra o Anti-Monitor. Quando eles percebem isso, eles criam uma nova força de embate e decidem descobrir como deter o Monitor a partir do princípio. Eles fazem isso através da história do Pari e através da história da Precursora. A Precursora conta que ela foi salva pelo Monitor durante o naufrágio e se tornou um tipo de bibliotecária, né, do Monitor, fazendo um monitoramento das ações do Anti-Monitor. E o Pária revela ser um grande cientista da Terra dele, que queria conhecer mais sobre o universo de matéria e advindo também o universo de antimatéria. Ele descobre que o multiverso, o universo de antimatéria foram criados por Krona, um antigo ano que
interviu na criação do multiverso. Então eles decidem viajar para o passado para deter Crona de fazer isso. Só que o Anti-Monitor já tá assim, né? Gente, eu pulei uma partezona aí hoje. Foi mal aí, galera. Antes disso, é porque a parte dele é uma parte de certa forma importante, mas ele não tem ideia que isso aconteceu. O que acontece? Antes, depois dos supervilões e antes de eles tentarem deter Crona, o Flash é prisioneiro do Anti-Monitor. O Pirata Psíquico tenta conversar com ele, né, falar sobre o fracasso dele, que não ter conseguido destruir todas as terras para o Anti-Monitor. Só que o Flash foge, o Pirata Psíquico tenta manipular, não consegue, o Flash soca ele pra caramba com alta velocidade e usa os poderes do Pirata Psíquico para manipular todos os guerreiros, os trovoados, que são forjadores do planeta Qward, que por sinal são os criadores do anel amarelo do Sinestro. Para quem não sabe, fica sabendo aí que foram eles, foi no planeta Qward nessa época, em 1952, não sei se mudou isso um pouquinho, mas ele manipula todos os trovoados para atacarem o Anti-Monitor enquanto ele vai destruir um canhão de antimatéria que o Anti-Monitor havia criado para destruir todas as 5 terras restantes. No momento de destruir esse canhão de antimatéria, ele viaja no tempo, ele viaja para o passado e para o futuro, aonde ele interage com o Batman e também com o Kid Flash e termina sucumbindo à força da velocidade nesse exato momento. Nesse momento nós temos o fim do Flash da Terra 1 de Barry Allen. Isso daí depois tem outras histórias, mas não convém aqui. Daí a gente entra na história de Crona, que eles viajam para... eu não vou voltar a falar tudo que eu tinha falado. Eles vão até enfrentar Crona, até o ar para enfrentar Crona. Só que, como eu tinha dito, o Anti-Monitor já estava preparado para isso. E ele vai interferir também na criação, porque ele deseja toda a energia do universo matéria. Ele sabe que se ele intervir, ele vai conseguir isso. Só que ele não esperava por um elemento, a mão de Deus, Spectre, que simplesmente também intervém na criação e termina unificando todo o universo. O problema todo é que no momento que ele intervém, todos os heróis e vilões que restaram se tornaram excessos ali naquela terra. Só que não teve tempo para ficar pensando muito nisso. Porque eles descobrem que a Terra, essa Terra unificada, ela não está no universo de matéria, ela está no universo de antimatéria, porque o Anti-Monitor levou de alguma forma para lá. Então, são criadas 3 frentes. A primeira frente vai para enfrentar Anti-Monitor e Qward. A segunda frente fica para enfrentar na Terra os demônios da sombra. A terceira frente são de mágicos que usam a força de Spectre para ajudar na unificação, em levar o nosso universo para o universo, o nosso planeta para o universo de matéria. Nesse embate, durante o embate, onde eles enfrentam o Anti-Monitor, Alexander Luthor, que ele é feito de matéria e antimatéria, consegue criar um portal para levar a Terra de volta, que os mágicos conseguem fazer esse transporte. Na Terra, muitos heróis terminam sendo mortos pelos demônios da sombra. Por quê? Qualquer coisa que o demônio da sombra toca, queima. Então eles envolvem algumas pessoas, matando pessoas carbonizadas. Nisso perdemos o Columba, perdemos o Príncipe Rama, eu acho que é esse o nome dele, eu não tenho certeza agora. Também perdemos a Quartus, que era a namorada do Mutano na época. Perdemos vários heróis nesse processo. O Cara de Barro, o primeiro Cara de Barro, também morre, porque os vilões se juntam aos heróis para eliminar os demônios da sombra. Então vários personagens se perdem nesse processo. Enquanto isso, na batalha em Qward, a Doutora Luz, que foi criada inicialmente pelo Monitor logo no começo da saga, ela demonstra ter grande energia e destrói a segunda armadura do Anti-Monitor, deixando a energia dele se dispersar. Quando ele percebe que a energia dele está se dispersando, ele traz de volta todos os seus demônios da sombra para voltar a ter força. Então Darkseid, que estava lá na surdina, escondidinho lá, só observando tudo de longe, decide usar o Alexander Luthor como um canalizador dos seus raios ômegas, ampliando seus raios ômegas e destruindo toda a energia acumulada do Anti-Monitor. Só que não era o fim do personagem, porque ele simplesmente cria uma forma energética, simplesmente uma cabeça,
aonde ele vai enfrentar. Superman da Terra 1 e vários outros heróis, né, tentam, de certa forma, detê-lo. Até nesse momento que ele traz de volta os demônios da sombra, ele transforma a Mulher Maravilha numa energia, né? Ela volta ao barro primordial, aquele barro onde ela foi forjada na Era de Ouro dos quadrinhos. Então, ela deixa de existir também, é uma das perdas dessa crise das Infinitas Terras. Quando ele se forma nessa cabeça gigante, o Superman e a Doutora Luz querem liquidá-la de qualquer jeito. Só que o Superman da Terra 2, ele nocauteia os dois e faz com que o Alexander Luthor leve ele de volta para Terra Unificada. Ele enfrenta ele e o Superboy da Terra Primal, ficam e encaram com um super soco de destruir planetas, o Anti-Monitor fazendo ele ser dizimado finalmente. Esse seria o fim da Crise nas Infinitas Terras, se não fosse por que Alexander Luthor, o Superboy da Terra Primal, o Superman da Terra 2 e também a sua Lois Lane, que estavam guardadas dentro de Alexander Luthor II, vão para um tipo de universo compactado entre a Terra Unificada e também o universo de antimatéria, e ali eles vivem. Mas isso é uma outra história que vai gerar a crise infinita, que é outra coisa, é uma outra crise, certo? Isso daí é a crise nas Infinitas Terras. Aqui eu fiz um belo de um resumão mesmo, porque não tem como falar de crise e ficar falando muito. Pra mim é a crise mais maravilhosa de todas, eu duvido. Sério, não tem como a crise nas Infinitas Terras do Arrowverso chegar aos pés da nossa querida Crise nas Infinitas Terras dos quadrinhos. E sinceramente, nem Zero Hora, nem Crise Final, nem Crise Infinita, nem nenhuma outra crise, com certa exceção para a crise de identidade, nenhuma outra crise chegou aos pés de Crise nas Infinitas Terras. Marv Wolfman e George Pérez ainda criaram o que eu considero para mim a bíblia do universo DC, que foi a história do universo DC. Eles contaram, através da precursora, todo o decorrer desse universo unificado. Só que os escritores, roteiristas, eles preferiram ignorar isso e criaram suas próprias versões, e causou nesse caos que foi o universo DC durante muito tempo e ainda continua sendo, porque mesmo depois de Flashpoint, que foi de certa forma também uma crise, depois de Flashpoint, 952, ainda fica uma coisa que não funciona como funcionou o começo, logo depois de Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras Crise nas Infinitas Terras culminou no novo começo para Superman, para Mulher Maravilha e para o Batman, além também de termos um novo começo para Gavião Arqueiro em Hawkworld. Vários outros personagens tiveram os novos começos. Alguns ficaram sem novos começos, mas poderia se entender tudo através da história do universo DC, que foi simplesmente ignorado. Então, como eu falei, eu não considero que essa crise seja tão boa quanto, não chegue nem aos pés do que é a Crise das Infinitas Terras nos quadrinhos, e não considero qualquer outra crise semelhante ou melhor à Crise das Infinitas Terras original. Se você discorda de mim, pode comentar aqui embaixo, qualquer coisa eu te respondo, a gente conversa, a gente dialoga de forma civilizada, lógico, não vamos fazer coisas feias, que não é legal, mas a gente vai conversando e vai dialogando. Eu deveria ter feito isso no começo do vídeo, mas faço aqui. Se você chegou até agora, se está aqui até agora assistindo esse vídeo, conseguiu assistir esse vídeo, mesmo dessa forma aqui, meio estabanado e tal, desculpa aí, qualquer coisa, dá o like aí, dá o like no vídeo. Se você não gostou, pode dar o dislike, é mais pro feedback. O like até ajuda para que o YouTube perceba que vocês estão gostando dos vídeos, sério mesmo. E se você possível for, compartilhe o vídeo, porque me ajuda pra caramba também, que as outras pessoas vão ver e vão estar chegando aqui. Se você veio desse vídeo compartilhado, você assistiu, você encontrou eu falando aqui sobre Crise nas Infinitas Terras e é novo no canal, se inscreve aqui embaixo. É só você se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar também a sinetinha para que vocês recebam os vídeos sempre que eu postar aqui. Eu vou tentar vir com os vídeos dessa forma, porque eu acho que é uma forma melhor para estar conversando com vocês, ok?
Eu agradeço a todos que vieram até aqui, assistiram meu vídeo. E o SN Comenta vai ficando nessa. Agradeço a todos. Até mais, galera. Fui.